Boa noite. Boa noite. A democracia e o papel do TSE é o tema da nossa conversa de hoje com Ulisses Reis, professor de Direito da UFESA. E o prefeito Alisson compra a briga de Rogério Marinho. O cenário político está no ar. Programa de hoje começando, você participa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, tem o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. O que não falta é assunto para a gente conversar hoje, campanha na rua, viu, minha gente? Já tem disputa judicial que a gente trouxe ontem para você e hoje mais um reflexo aí da disputa no âmbito estadual, prefeito Alisson Bezerra comprando briga, divulgando vídeo aí nas suas redes sociais sobre uma disputa judicial já que começou entre Carlos Eduardo Alves e Rogério Marinho ao Senado, viu? Rogério Marinho entrou de cabeça, viu, Vunuva? A gente vai detalhar essa informação no próximo bloco, mas você fica aqui com a gente porque o professor Ulisses Reis vai conversar com a gente sobre este momento no país, toda a questão da democracia, movimentos em defesa da democracia, movimentos antidemocráticos, sim ou não. Vamos conversar também, pegar essa opinião. Você pode mandar sua pergunta sobre o nosso tema de hoje através das nossas redes. Tem muita informação. Boa noite, Vunuva. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e as várias cidades que possuem os serviços da TCM. Estamos na metade da semana. Claro, a gente agradece sempre a você que está aí acompanhando as informações ao vivo, às 7h25 da noite, na nossa reprise, 10h40 da noite. E a você que nos acompanha também no YouTube. Depois o nosso programa vai lá, fica online, disponível para você assistir a qualquer hora. Vamos falar aqui sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Foi um momento muito falado nesta semana. O evento badalado reuniu Bolsonaro, Lula, Sarney, Dilma, Michel Temer, e Carol, várias pessoas compareceram ali. A posse do ministro foi muito concorrida. E agora, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, contou com a presença de ex-presidentes, governadores, prefeitos, representantes do Poder Legislativo e Executivo. O encontro entre a ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e seu sucessor, depois do impeachment, Michel Temer, do MDB, foi estrategicamente ali posicionado pelo cerimonial. Lula e José Sarney, os dois separaram, os ex-presidentes, todos em um espaço reservado para ex-presidentes do país durante o cerimonial. Dilma não falou diretamente com Temer. Os bastidores contam que Bolsonaro e Lula também não se cumprimentaram. Durante a cerimônia, se posicionaram frente a frente. Em seu primeiro discurso, ao tomar posse, Moraes voltou a defender o sistema de votação eletrônico brasileiro e ressaltou que a Justiça Eleitoral atuará de forma firme e implacável contra a divulgação de fake news e discursos de ódio nas redes sociais. Moraes foi amplamente aplaudido pelos presentes, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, em alguns momentos. Carol. Pois é, a gente viu aí um discurso que foi muito veemente do Alexandre de Moraes durante sua cerimônia de posse na noite de ontem. Muito aplaudido, realmente, em diversos momentos aplaudido e em alguns momentos aplaudido de pé mesmo, pelo presidente Jair Bolsonaro, viu, Vunuva? Ali, principalmente no momento em que falava sobre a segurança das urnas eletrônicas, a defesa das urnas eletrônicas aqui no país. Um momento muito simbólico diante do contexto que a gente vem vivendo aqui no nosso país. Talvez a posse de um ministro do TSE em outras ocasiões não tivesse sido tão badalada e tão comentada e com tantas atenções voltadas se fosse em outro momento, né? Mas
É justamente sobre esse assunto que a gente começa a nossa entrevista de hoje com o professor Ulisses Reis. Professor, este evento, ele foi simbólico nesse sentido, de acordo com o contexto em que a gente está vivendo. O senhor concorda que esse evento ele teve uma força, podemos dizer, parecida ou equivalente com a leitura da Carta em Defesa da Democracia? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa discutindo temas relevantes com vocês e quero saudar quem nos acompanha de casa. Eu concordo com você, Carol, e eu tenho uma percepção que eu estava formando até um pouco engraçada sobre essa evolução que a gente está tendo por conta das dificuldades a respeito do processo eleitoral e do nosso processo democrático, porque se você faz aquela velha brincadeira há 15 anos, ninguém sabia quem eram especialmente nem os juízes do Supremo Tribunal Federal. Você depois tem aquela evolução temporal que vem na época do mensalão e depois um pouco com a Lava Jato, e qualquer cidadão já sabe de qual é salteado a camisa do número de cada ministro do Supremo. E agora a gente chega em 2022, por conta desses impactos políticos que nós temos, especialmente a partir de 2017 para frente, nós temos a sociedade brasileira parando, pelo menos ali no âmbito da internet, e muita gente na rua comentando sobre o momento de posse de uma nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é algo que a gente já sabe quem seria essa presidência há anos, porque é uma mera rotatividade oriunda dos membros do TSE, que são decorrentes da cadeira de ministro do STF, né? E a gente teve esse enfoque muito grande ontem, como você adiantou, que foi mais um passo, ao meu ver, na tentativa das instituições marcarem terreno e traçarem uma linha para passar a mensagem social de que as instituições estão robustas, estão tentando mostrar essa robustez, no sentido de evitar qualquer tipo de retrocesso na experiência democrática, que já vai com 30 e poucos anos, né? 34 anos de Constituição de 88 a gente vai fazer no próximo 5 de outubro, e 36, 37 anos desde que a gente pôde dar o fim, em 1985, ao regime de exceção que vigorava anteriormente, né? Então, eu acho que foi uma tentativa que buscou somar a Carta, mas de forma diferente, porque a carta foi algo que veio da sociedade civil. Acho que a gente está se referindo à mesma carta, que é a carta de 11 de agosto, que foi lida lá nas Arcadas. E o episódio de ontem foi um movimento que veio de dentro das instituições, e uma instituição que está na berlinda por conta do que os atores políticos fizeram dela nos últimos tempos. Ulisses, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou ali para muitos obviedades. A segurança no sistema da urna eletrônica, o cuidado, o trato que a própria Justiça Eleitoral tem com o processo todo, né, eleitoral, mas este momento de reforçar ali serviu de recado principalmente para o próprio Bolsonaro, que estava presente, que é quem ataca diretamente o próprio Alexandre e a Justiça Eleitoral. O senhor acha que esse recado, na verdade, essa contra-argumentação de Moraes, ela foi efetiva, ou você acha que ainda vai servir de tensão dentro dessa política? Olha, Vonúvio, eu acho que a resposta depende do que a gente entende por efetividade da forma com que você está colocando a pergunta, né? Se a gente mira a ideia de efetividade no sentido de passar uma mensagem de que as forças da institucionalidade estão mais ou menos tentando montar um cordão sanitário do qual investidas autoritárias não vão passar, talvez a efetividade possa ser retornada de maneira positiva, porque você tinha presidente do Senado, você tinha presidente da Câmara, apesar de você poder fazer a ressalva dos movimentos e aliança entre o presidente da Câmara e o presidente da República, mas você tinha ambas as figuras, você tinha vários ministros do Supremo, ministro do TSE, e especialmente você tinha uma reunião de ex-presidentes da República, que acho que vocês devem convir comigo, que é uma coisa que a gente só pode ter agora, porque há 10, 15 anos a gente não tinha uma congregação de presidentes da República, de egressos da cadeira de presidente. Agora a gente já tem isso, porque a gente já vota para presidente da República de maneira livre desde 1989. Então, nesse sentido de buscar um cordão sanitário institucional para tentar mostrar a força dessas instituições, eu acho que foi uma resposta efetiva. Agora, se o seu viés da pergunta for no aspecto de que, será que ele conseguiu, com essa falha, efetivamente bloquear a retórica e o discurso do agrupamento político que se manifesta em torno do presidente Jair Bolsonaro, de que eles vão continuar tensionando e continuar fazendo pressão contra o sistema institucional, aí já seria um exercício de adivinhação. E se eu tentasse entrar nesse jogo de adivinhação com você, eu apostaria no sentido negativo.
né? Porque mesmo com todos os movimentos que vocês muito bem vêm acompanhando, no sentido de o governo tentar robustecer uma agenda econômica saudável para o Brasil, a que preço a gente vai saber no futuro. O presidente da República não consegue avançar nas pesquisas e o fato dele não avançar nas pesquisas de maneira significativa, com a iminência do processo eleitoral efetivamente acontecer em outubro, provavelmente a carga vai ser aumentada contra o sistema institucional, porque é uma forma que está sendo emulada, muito provavelmente, do que aconteceu em outros países, e aqui eu me refiro, obviamente, à eleição do Donald Trump, lá em 2020, tudo que aconteceu depois. Não estou dizendo que vai acontecer igual aqui ou de maneira muito próxima, mas que a estratégia de tensionar a institucionalidade, aparentemente, é a mesma. Lembrando que a institucionalidade brasileira, pelo menos para mim, é mais forte que a dos Estados Unidos no termo de respostas unificadas, não mais forte no sentido de tradição democrática. Afinal, eles votam para presidente da República desde 1790 e alguma coisa. A gente vota de 89 para cá, né? Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais conversa aqui no Cenário Político.